Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é Moisés Acorce e hoje venho aqui trazer mais uma aula para vocês no canal da Lucky Code. E bom, hoje eu estou trazendo para vocês aqui a respeito de um programinha de fala que a gente vai fazer em que a gente transforma o texto em, basicamente em áudio, utilizando algo já pronto do navegador no Firefox e no Google Chrome. É bem simples, é bem rápido, fácil e prático. Então, vamos lá. Eu já estou aqui com o corpo do nosso programa em HTML e agora eu vou fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui um selecionar voz e vamos criar um select. Vem aqui, select e beleza. Vamos colocar aqui nesse select um ID que vai ser igual a, por exemplo, voice list, que basicamente no inglês significa lista de vozes. E vamos dar um espaço aqui para ele. Beleza. Feito isso, agora a gente vai criar um input. E esse input, a gente vai dar o ID para ele de text input. Vamos colocar aqui txt input, por exemplo. E depois disso, a gente vai colocar aqui um BR também, inclusive vamos colocar 2 para ter um espaço um pouco maior. E vamos agora criar o nosso botão. Vamos colocar aqui button, o ID nós vamos colocar de button e vamos colocar falar, né? Vamos colocar aqui button falar e vamos fechar aqui também. Ou melhor, vamos colocar tudo em inglês, já que a gente está usando tudo em inglês aqui mesmo. Button speak. Pronto. Maravilha. Fechamos tudo direitinho. Temos tudo direitinho aqui. E é claro, a gente coloca aqui agora o nosso falar. Eu fechando aqui igual a dali de cima. Perfeito. Com isso aqui a gente já tem o corpo do nosso HTML feito. Inclusive vou até abrir aqui do outro lado. Perfeito. Aqui nós temos já o corpinho da nossa aplicação, que não tem basicamente nada, não executa nada. E agora nós vamos para os scripts, que são de longe a parte mais importante do nosso programa. Bom, vamos abrir aqui a tag de script e vamos criar agora 5 variáveis. Vamos criar uma variável chamada text input, ou melhor, txt input, para ser exatamente igual ao nome ali que nós temos no nosso ID. Vamos usar um document.querySelector e vamos colocar aqui o nosso txt input. Beleza. Agora vamos criar outra chamada de voiceList. E vamos colocar aqui um document.querySelector e vamos colocar o nosso queridíssimo voiceList. Aqui, feito. Opa. E por último, nessa primeira parte, vamos criar também para o nosso botão. Vamos colocar aqui o btn speak, vai ser igual a document.querySelector e o nosso button speak. Perfeito. Mas é claro que não acaba por aí. A gente também precisa criar uma variável chamada sint, que basicamente seria algo como de sintetizador, que é o que a gente vai estar utilizando para poder fazer esse programinha de fala. E a gente vai colocar aqui, por exemplo, o nosso window.speechSynthesis. E vamos criar também uma variável chamada voices, que vai ser um array. Bom, aqui basicamente o que a gente fez foi pegar os nossos componentes que estão aqui, criar a variável do sintetizador e um array chamado voices, que é basicamente o que vai colocar ali as nossas vozes em ação. Até porque nós temos várias opções de vozes para escolher, não somente uma. Perfeito. Agora nós vamos para o próximo passo. Maravilha. Agora vamos criar aqui uma função chamada, por exemplo, vamos ver aqui. Vamos colocar aqui de new voices. E vamos colocar dentro dela o seguinte: voices, que foi aquela variável que a gente criou lá em cima, que é o nosso array, vai ser igual ao sintetizador que a gente criou, ponto getVoices.
Isso aqui basicamente vai fazer com que ele pegue todas as vozes que nós temos presentes e disponíveis para poder utilizar. E vamos criar aqui uma variável chamada selectedIndex, que basicamente vai ser a nossa variável de seleção, pois aqui ó, a gente vai poder estar selecionando o que a gente quer colocar, a voz que a gente quer colocar, no caso. E nesse selectedIndex a gente vai colocar aqui um voice list.selectedIndex menor que 0. E vamos colocar aqui o nosso voiceList.selectedIndex. Moisés, o que você fez, cara? Isso está muito confuso. Bom, é bem simples. Basicamente, eu criei a variável do nosso selectedIndex, e aqui a gente pegou o nosso voiceList, que é a lista de vozes que a gente tem, e a gente colocou o seguinte: a partir do momento em que eu selecionei o que realmente eu quero fazer, se ele for, por exemplo, menor do que 0, ele vai executar uma ação. Isso aqui é o operador ternário. Isso aqui nada mais é do que um if, aquela nossa estrutura condicional, só que resumida em uma linha só. É unicamente isso. Aqui, basicamente, a gente está dizendo que caso não seja 0, ou seja, se o que a gente selecionou... Como assim, mas esse 0? Eu não entendi, ficou confuso. Quando a gente clicar aqui para selecionar a voz, vai aparecer uma listinha. Quando nada está selecionado, a gente pode dizer que o index é 0. Quando a gente seleciona, por exemplo, o primeiro, que o index passa a ser 1, então ele vai retornar esse index para a gente, vai retornar aquele valor. Então, por exemplo, se a voz for a voz da Luciana, então, beleza, a gente seleciona a voz da Luciana, que é de número 1. E perfeito, é basicamente isso. E agora a gente vai fazer o seguinte: o nosso voiceList.innerHTML vai ser igual a uma string. Somente isso. Mas agora a gente vai fazer uma repetição bem legal aqui. A gente vai fazer o nosso voices.forEach, ou seja, para cada um deles, a gente vai criar uma voz. E para cada voz, a gente vai executar o seguinte: a gente vai criar uma variável chamada listItem, ou seja, para a gente listar os itens, e ela vai ser um document.createElement, e ela vai criar um elemento que vai ser o option. Vai ser o option. Perfeito. Feito isso, a gente vai voltar aqui no nosso listItem e vai colocar aqui o nosso text content para ser igual ao nome daquela voz. Lembra que eu falei aqui Luciana e tudo mais? As vozes têm nome, literalmente. E agora a gente vai colocar de novo no nosso listItem um setAttribute. E vamos colocar aqui o seguinte. A gente vai colocar aqui data, lang. E vamos colocar aqui o voice.lang, que basicamente vai servir para a gente ver a língua em que está, o idioma em que está a nossa voz. E vamos também colocar aqui um outro setAttribute. E vamos colocar o nome. Data, name. E vamos colocar aqui o voice.name. E é claro que também não acaba por aí. A gente precisa pegar o nosso voiceList e a gente vai dar um append child para ele poder colocar na nossa tela o nosso list item. Beleza, mas também ainda não acabou por aí. Aqui no final, a gente vai colocar um voiceList.selectedIndex vai ser igual a selectedIndex. Oxe, ficou confuso. Basicamente, a gente está só retornando o que a gente tem que retornar aqui. Não vamos ter problemas maiores com isso. Agora, a gente vai criar basicamente uma ação para o nosso botão. A gente vai vir aqui e vai pegar o nosso button speak e vamos adicionar um evento que basicamente vai ser aqui o click. E vamos criar uma arrow function aqui dentro e colocar o seguinte. Vamos criar uma var chamada toSpeak, que é para falar.
E vamos colocar aqui um novo speech synthesis. Aqui, ó, utterance. E vamos colocar aqui que o valor disso, que basicamente o que vai fazer com que o nosso sisteminha fale, é o valor do nosso text input. Aqui, basicamente, o que eu estou dizendo é, olha, eu quero que você pegue e se for para você falar alguma coisa, você tem que falar o que está dentro desse input bem aqui. E beleza. Depois disso, nós vamos colocar aqui uma variável chamada selected voice. Opa, selected voice name, que vai ser a voz que a gente selecionou. E vamos colocar aqui o nosso voice list, ou seja, a lista de vozes que nós temos. Selected options. Opa, selected options. E vamos colocar o valor de 0. Vamos colocar aqui o nosso array. E vamos colocar um get attribute. Vamos colocar aqui o nosso data-name. Perfeito. E agora nós vamos colocar outro for each, que é o voices.forEach. Ou seja, para cada uma dessas vozes, a gente vai ter uma voz que vai executar a seguinte função. A gente vai ter uma voz que, se o nosso voice.name, ou seja, o nome da nossa voz, for igual ao selected voice name, ele vai falar. Ou seja, a gente vai colocar aqui toSpeak.voice vai ser igual. Opa, vai ser igual a voice. E, é claro, eu coloquei aqui um ID, é um if. Pronto, corrigimos aqui esse errinho. E agora o que a gente vai colocar aqui no nosso script é para ele executar a nossa função, que é o new voices. E vamos colocar o seguinte, um if speech synthesis for diferente de undefined, ou seja, ele não for indefinido, o nosso speech synthesis.onVoicesChanged vai ser o nosso, new voices. Prontinho. Basicamente, com isso, a gente já tem como executar o nosso script. Se eu vir aqui agora no Chrome e dar um refresh, aqui você pode ver que ele já tem a lista com as vozes. Temos vários tipos de vozes, inclusive em idiomas diferentes. Vamos colocar aqui, por exemplo, da Luciana e vamos colocar olá. E vamos ouvir ela falar. E é claro que não vai funcionar, porque eu esqueci de colocar aqui embaixo o nosso synth.speak vai ser igual ao toSpeak que a gente criou aqui. Agora, se eu salvar e a gente dar um refresh aqui na página, se eu colocar olá, nós temos o programa funcionando. Caso vocês não tenham conseguido escutar, porque infelizmente aqui no sistema operacional que eu uso não é muito fácil de gravar o áudio do sistema, eu vou aproximar aqui o microfone e vocês vão conseguir ouvir o que eu vou escrever. Vamos colocar aqui, por exemplo, sou aluno da Dunkey Code. Sou aluno da Dunkey Code. Olha que legal. E aqui nós temos o nosso sisteminha funcionando. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. E antes que eu me esqueça, acesse o link na descrição, viu?